Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a esses irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, Leila, já estou pondo você de volta. Vamos lá, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar, e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença e ensinastes em nossas praças públicas. E eles vos responderão: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia. Muitos terão de lugar na festa no reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois, sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas quando se transformar, o caminho do bem será mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação, e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas, às quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Porque essa porta é tão estreita para ser transpostas por poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte.
É assim que a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo, mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo, né? Bom, o ensinamento é bem simples, né? Nós já temos condições de entender bem isso, né? A porta larga é a porta que todo mundo frequenta, né? Das perdições em geral. Sexo desvairado, bebida, álcool, drogas, todo tipo de contravenção, né? É claro que ninguém aqui está aconselhando a sermos santos, que ainda não somos, né? Mas esses excessos dificilmente nos vão levar à porta estreita, né? E a porta estreita é justamente o contrário de tudo isso, né? A gente se dá o valor de fazer o menos possível de coisas que, que deveríamos fazer como fizemos em outras vidas, né? E é por isso que a reencarnação é uma bênção, né? Nós vamos errando, vamos tendo dificuldades nas encarnações até aprendermos a controlar as nossas más tendências. Bom, é isso aí, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário? Fique aqui à vontade. Vamos lá, a Mônica está entrando. Bom, nós estamos ainda, deixa eu ver qual capítulo. Eu acho que ainda é o capítulo 12. É o capítulo 12, excursão de adestramento. Nós paramos aqui num pedacinho aqui, que é justamente onde eles estão levando aqueles espíritos que vão desencarnar, né, para conversar com eles, né, para dar até um pouquinho mais de oportunidade para o espírito se rearranjar. E aí nós vamos continuar aqui no meu livro, é página 249, é o primeiro parágrafo, Cavalcante com a expressão ingênua de um menino. É aqui que eu vou começar, tá? Então, eles estão conversando com esses espíritos que estão para desencarnar. Então, vamos lá, tá? Qualquer problema, pode parar, pode fazer pergunta à vontade, pode complementar o que eu falo também, tá? Cavalcante, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem, né? Só para lembrar que eles estão ainda na casa transitória, tá? Dentre os espiritualistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe de outros planetas. Trocamos inteligente olhar que traduzia o bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio acrescentando: o plano
impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Então, aqui o que ele quer dizer, né, que cada um das pessoas que foi chamada lá na casa transitória tem acredita em alguma coisa, né? Então, cada um tem um tipo de reação, né? A transformação compulsória pelo decesso, né, pela morte, reintegrará a criatura no patrimônio das suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Então, quer dizer, eles estão levando as pessoas lá para ver se o desencarne transcorre de uma maneira mais normal. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. E fitando-nos mais aguçadamente, prosseguiu. Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras, né? Então, quer dizer, essas pessoas estão tendo o direito de ter essa situação, né? Porque nem todos vão passar por isso, que é uma questão de merecimento também, né? Todo lugar no universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja alegria da nossa própria vontade, né? Então, quer dizer, quem segue aquilo que Jesus deixou como exemplo tem essas, vamos dizer assim, regalias. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no plano íntimo. Cavalcante acordou no organismo da carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e firmou em voz franca: Ó, como foi maravilhoso o meu sonho de agora. Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Pousou a desencarnada mão na testa úmida e exclamou: descarnada, não é desencarnada. Ah, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. A companheira tranquilizou, exortando a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que, dentro em breve, veriam ter conosco. Consagrados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com sua bênção. Bom, então assim a gente termina esse capítulo aqui, né? Então, para a gente ver como a espiritualidade sempre se preocupa com cada um de nós, desde que nós, né, façamos a nossa parte, né? Lembrando que passamos séculos e séculos sem fazer isso, né? Agora é que a gente está tomando consciência dessas situações. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos começar aqui o capítulo 13. Companheiro libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorava após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas,
cuja posição era a mais precária. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo, a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendi, mais uma vez, que há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado dia exato. Atingira-se o tempo próprio, recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar o nosso orientador, enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, indaguei, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Considerei levianamente, terá sido como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Ele está lembrando do caso dele, né? Que ele ficou 7, 8 anos no umbral, né? Aquela coisa toda. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre tarefa especial de socorrer. Razões fortes, de certos, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Seu irmão referido não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração, né? E aqui tem, a gente leu num dos outros livros do André Luiz, né? Eu não lembro qual deles, que quando o espírito completa o prazo integral, eles chamam de completista, né? Porque completou o prazo que era previsto para ele ficar na Terra, tá? Chama-se completista, para quem não lembrou. Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas obsteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado Instituto de Pesquisa Intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Fixando algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. Não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito, né? Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? Nem todos os espíritos sabem de tudo, né? Então, porque a maioria das pessoas desavisadas acha que o espírito sabe de tudo, né? Às vezes é um espírito inferior, um espírito simples, não sabe, né? Só os espíritos superiores é que sabem muita coisa. Tudo bem? Continuando, então. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância a lutas sem mimos,
desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, ao verdor da mocidade, constituiu família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-se a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte, e porque o seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil em razão dos necessitados, guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviços obrigatórios e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigias compulsórias, noite adentro, acentuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo, né? Então, muitas vezes a gente esquece, né, que um sentimento de raiva, de ódio, de descontentamento provoca uma descarga elétrica no nosso organismo, né, que faz mal para alguns órgãos, né? Mas vamos lá, tudo bem? Acho que está fácil de entender, né? Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo inadvertido estabelecer, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas, né? Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição, estaria informado dos meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas, né? Assomaram-se-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzi a minha última experiência como melhor me pareceu.
Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas, dera-me estudos prediletos, dispunha do meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los, nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações, ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices, aliados à sífilis a que eu mesmo dera guarida, levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Então, veja, aqui fica claro, né, que esse conceito que o André Luiz coloca, né, que é bem simples, né? Quando a gente vê essas pessoas egoístas, orgulhosas, né, só pensam neles, os donos da verdade, eles depois padecem, né? Agora, também mostra aqui nesse caso todo que apesar do Dimas ter tido alguns problemas, né, por falta de poder estudar uma série de coisas, ele está tendo o amparo da espiritualidade. Por quê? Porque ele se dedicou na mediunidade, né? Agora, também a gente não precisa ser médium para fazer o bem para os outros, né? Mas é um bem diferente, né? Porque tem gente, por exemplo, não, mas eu não faço mal para ninguém, né? Quer dizer, não fazer o mal para ninguém é uma obrigação, né? Ou, por exemplo, você tem lá uma atividade profissional, eu ajudo as pessoas na minha atividade profissional. Isso é obrigação, né? Então, quer dizer, nós temos que fazer coisas extras daquilo que a gente imagina, né? Não adianta ficar no, não, eu não prejudico ninguém, eu sou uma pessoa boa, não adianta. Por que isso? Porque nós temos um passado muito complicado, né? Então, esse nosso passado complicado exige que a gente faça a mais do que normalmente uma pessoa tem nas suas responsabilidades. A gente sempre tem que fazer coisas a mais, né? Principalmente na caridade, né? O trabalho mediúnico, assiduidade ao centro, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Roberto, Oi, eu gosto de entrar nessas deixas que é tão bom pra gente também. pode falar. É, desculpa a minha voz, né? Tá? Continua mesmo, os meus cabelos não. Brincadeira à parte, uma das formas de caridade, né, de todas as caridades que a gente tem aí, a gente fazer um algo a mais, hoje, né, mais do que nunca, é o respeito pelo ser humano, pelas pessoas, pelos direitos. Mas assim, que não adianta nós aprendermos, praticar ali na nossa vida, estudar a doutrina, estar dentro da casa espírita, achando que tudo vai se organizando sozinho. Não, não vai, né? Porque se a gente não ouvir e realmente entender o que precisamos fazer, que às vezes é o mais difícil, porque muitos acham, porque estão lá dentro, já estão fazendo o que é preciso e que não precisa de muito exercício, né? Estou salvo, né? É, isso, é um cuidado enorme isso, porque às vezes ali os conselhos estão ali vindo, a gente está ouvindo, mas sai dali, parece palavras ocas, né? Que não consegue nem lembrar o que ouviu, né? Mas olha, não, eu fui, estou indo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós temos que não nos conformar
que as coisas são tão simples. Se não tiver um esforço da nossa parte, se não tiver empenho, né, nós não vamos conseguir fazer nada, né? Porque a caridade, outras ali, doar coisas é importante, é necessário. Mas se a gente não conseguir ser caridoso no dia a dia, na vivência com as pessoas, no entendimento das pessoas, no respeito, eu gosto de usar muito, tenho falado muito de respeito, porque acho que se as pessoas não respeitam umas às outras, se a gente não respeita as pessoas, né? O respeito vai de uma simples cordialidade ali, né? Com as pessoas. A gente não está aprendendo nada, né? Aliás, é uma parte disso que eu vou falar na minha palestra amanhã. Opa, mas é importante mesmo. É, mas é Eu isso. tenho visto muitas situações que poderiam ser diferentes se houvesse muitos conflitos familiares, que se tivesse pelo menos o respeito, aquilo não estaria acontecendo, Não, e a né? gente sabe que tem muitos espíritas, né, que se dizem espíritas, mas você se depara com tamanha coisa que as pessoas fazem, que você fala, mas como que uma pessoa que é espírita, estudou a doutrina, consegue fazer isso ainda, né? É Então, é verdade. uma coisa ampla, né? Essa questão do respeito que você falou é muito importante. Tem pessoas que não respeitam a pessoa que trabalha na sua casa, né? Que vem de longe, acorda cedo, pega ônibus lotado, vem, faz o trabalho. Então, tem muitas formas da gente negar aquele respeito que a gente deve ter pelas pessoas, né? Então, hoje, o trânsito, hoje em dia é muito, a gente vê as pessoas neuróticas, né? Todo mundo tem pressa, todo mundo quer ser o primeiro em algum lugar, é uma luta contra o outro impressionante, né? Então, questão da gente parar um pouco e refletir, né? Por que que eu estou fazendo tudo isso, né? Mas é isso mesmo, Leila, muito bom. Então, vamos mais um pouquinho, deixa eu ver, faltam 5 minutos. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando seu decesso, né, quer dizer, o desencarne, fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar caridoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto. Eu acho que eu vou parar aqui, sabe? Porque senão depois ele vai explicar aqui uma série de coisas que são importantes. Vou parar aqui na hora do desencarne. Todo dia, todo, todos nós um dia vamos nos defrontar, né? Espero que a gente tenha a mesma possibilidade que ele está tendo, o tio Dimas, né? Bom, pessoal, eu acho que é muito interessante essas coisas que o André Luiz coloca, né? Que assim a gente aprende bastante coisa, né? Então a gente pode ver que qualquer lado que a gente olhe pela espiritualidade, eles estão sempre procurando nos auxiliar. Nós é que muitas vezes, pela nossa incapacidade de compreender as coisas, não auxiliamos, né? Mas eles
fazem todo o esforço para nos auxiliar, por menor coisa que a gente faça, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso, por isso é importante nós nos dedicarmos, né, e entendermos sempre o problema do outro, como a Leila falou, né? A gente tem que respeitar o outro, respeitar a vida do outro, né? Fazer aquilo que gostaríamos que fizessem para nós mesmos, fazer para os outros. É isso que a gente tem que fazer sempre. Bom, vamos encerrar por aqui. Rafa chama a segunda parte e a gente está prometendo para os próximos, Chamo. não nessa aqui, né, mas nas próximas, nós estamos, o Rafa, junto com o Victor, estão preparando alguma coisa interessante, uma palestra do Haroldo, muito interessante, muito elucidativa em vários aspectos, para passar na segunda parte, e vai ser bem interessante, não hoje, mas nós estamos vendo aí. Bom, então eu vou encerrar aqui, quem puder ficar na segunda parte, a gente bate aquele papo de sempre. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, todos esses espíritos que nos cercam, por mais esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa semana a todos, obrigado. E quem for amanhã no estudo, nos vemos na sessão. Então, até lá, Boa noite, pessoal. obrigada. Até lá, tchau, tchau. Tchau, Marisa. Tchau. Você está certinha, Marisa? Tudo em ordem com você? Tudo, tô indo de sábado Ah, que bom, muito bom. na sessão, tá bom? Que é o que deu para eu me encaixar, Então tá ótimo. Então, tá? boa semana para todos aí. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.